tragédia náutica da história da Paraíba aconteceu numa simples lagoa dentro da sua maior cidade. E é essa perturbadora história que você vai ouvir agora. O dia 24 de agosto de 1975, um domingo, foi dia de festa em João Pessoa. Era o dia do soldado e, para comemorar a data, o Exército tinha programado uma série de atividades no principal ponto da capital da Paraíba, a Lagoa Solo de Lucena, bem no centro da cidade, onde eu estou agora. Haveria exposição de armas, de carros de combate e até alguns canhões para as pessoas verem e conhecerem. Mas a atração que mais interessava todo mundo, especialmente as crianças, era a oportunidade de dar uma volta nessa lagoa dentro da balsa que o Exército também trouxe para a festa. A balsa, que não passava de uma chata dessas usadas pelo Exército para o transporte de carga, daria uma volta completa na lagoa, que, embora ela fosse bem pequena, mas isso empolgava todo mundo. Desde o começo do dia, aquele passeio gerou uma enorme fila de espera o dia inteiro. Era gente que não acabava mais, esperando a vez de embarcar naquela balsa, embora a Lagoa Solo de Lucena fosse pouca coisa maior do que 2 quarteirões da cidade e um passeio que não durava mais de 10 minutos. No final daquela tarde, quando já estava quase anoitecendo e a festa terminando, os soldados que organizavam o embarque de pessoas avisaram que aquela seria a última viagem. E aquela informação gerou um frenesi entre quem estava no final da fila esperando a vez de navegar. Só embarcaria quem estivesse no começo da fila. Foi aí que começou a confusão. Quando ouviu aquele aviso sobre o fim dos passeios, a multidão abandonou a fila e todo mundo correu para garantir lugar na última balsa. Os soldados até tentaram botar alguma ordem, mas aquele embarque foi totalmente caótico e a balsa ficou superlotada. Só parou de entrar gente quando não cabia mais ninguém. Embarcaram umas 200 pessoas, embora a capacidade da balsa fosse para pouco mais de 50. E nenhuma delas vestia colete salva-vidas. Era o início de uma grande e improvável tragédia. O naufrágio de um barco numa simples lagoa dentro da cidade. Menos de 3 minutos depois de partir, quando aquela balsa superlotada ainda estava a pouco mais de 20 metros da margem, as pessoas que estavam caminhando em volta da lagoa e que não tinham conseguido embarcar, porque não tinha mais lugar, perceberam que o piso da balsa estava ficando extremamente perto demais da superfície da água. O problema é que havia peso demais em cima dela. Logo, os pés dos ocupantes da balsa começaram a ficar molhados e, em seguida, foram sendo encobertos pela água da lagoa. E aquele amontoado de gente em cima da balsa continuou afundando em câmera lenta sem que nada fosse feito, apesar da proximidade com a margem. O problema é que a lagoa era bem funda. Só quando a água chegou no joelho das pessoas e os pais começaram a colocar as crianças sobre a cabeça, é que veio o alvoroço. E com ele o pânico, que fez muita gente cair na água empurrada um pelos outros. Como ninguém vestia colete salva-vidas e poucos passageiros sabiam nadar, a começar pelas crianças, que eram quase a maioria no barco, a tragédia começou a se formar. Quem ainda estava na balsa tentava se manter sobre o casco, embora ele afundasse cada vez mais. E quem já estava na água se agarrava uns aos outros, tentando ficar na superfície. E com isso, um acabava afogando o outro. Era um horror. O cenário era desesperador e era acompanhado por todo mundo que estava na margem, mas sem que ninguém fizesse nada. As pessoas ficavam apenas olhando aflitas, esperando que alguém fizesse algo para ajudar aquelas pessoas que estavam se afogando. Mas ninguém fazia nada. Era um espetáculo absurdo demais para parecer ser verdade. Um naufrágio com plateia e endereço, em frente à rua Padre Meira, bem no centro da cidade, e na parte mais funda da lagoa, que ali chegava aos 5 metros de profundidade. Quem passava de carro pela rua parava para acompanhar a tragédia, mas quase ninguém entrou na água para ajudar. Nem mesmo os soldados que participavam daquele evento do Exército. A única exceção foi o sargento Reginaldo Calisto, que nem fazia parte daquela equipe, ele estava de folga e caminhava em volta da lagoa pela calçada quando viu aquela gritaria. Ele então correu, se jogou na água e começou a puxar para a margem quem ele encontrava pela frente. Mas ele logo virou também vítima,
porque foi agarrado pelos náufragos desesperados e morreu afogado minutos depois. Naquele absurdo naufrágio de uma balsa na lagoa central da capital da Paraíba, morreu até quem não estava na balsa. Outro herói do dia foi o radialista Gilvan de Brito, que também estava passeando na lagoa com a família naquele dia. Quando ele viu a balsa afundando, ele correu, mas não na direção da água, e sim no lado oposto, para a rádio na qual ele trabalhava, a Tabajara, que ficava ali perto, a poucas quadras de distância. Na rádio, ele interrompeu a transmissão que estava sendo feita de uma partida de futebol e anunciou a tragédia, convocando todo mundo da cidade que soubesse nadar para ajudar. Logo, alguns voluntários que moravam nas ruas em volta da lagoa começaram a chegar, trazendo tudo que pudesse flutuar: boia de praia, galão de plástico, pedaço de pau. Minutos depois chegou também o corpo de bombeiros, que também ouviu a notícia dada no rádio por aquele radialista. Mas já era tarde demais. Quando os bombeiros chegaram, muitos corpos já flutuavam na água da lagoa e pais desesperados procuravam pelos filhos. O Brasil nunca tinha visto nada igual, muito menos em uma lagoa urbana no centro de uma capital. Os trabalhos de busca e resgate dos corpos na água escura da lagoa continuaram a noite toda, até porque, como não se sabia quantas pessoas havia na balsa, era impossível saber quantos teriam morrido. Quando o dia amanheceu, uma multidão ainda maior lotou a lagoa para acompanhar a retirada dos corpos, que eram tirados da água e colocados lado a lado na margem para serem identificados pelos familiares. Até o prefeito da cidade veio para cá para prestar solidariedade. Era um cenário desolador. Num certo momento, um sobrevivente que passou a noite inteira desorientado, andando em volta da lagoa, buscando seus parentes, desabou chorando na calçada. É que os bombeiros tinham acabado de retirar da água os corpos da sua mulher e seus 3 filhos. E essa cena trágica e bárbara se repetiu outras vezes ao longo daquele dia, uma segunda-feira. No final, a contabilidade do desastre somou 35 mortos, incluindo o soldado que pilotava a tal balsa. 29 delas eram crianças. Foi a maior tragédia da história de João Pessoa até hoje. Mas como naquela época o Brasil ainda vivia a ditadura militar e aquela festa foi organizada pelo próprio Exército, a tragédia não repercutiu muito fora daqui, em outros cantos do país, por exemplo, porque as notícias ruins eram minimizadas ou simplesmente censuradas pela ditadura militar. Só muito tempo depois, o inquérito que investigou o caso apontou o Exército como principal responsável pelo desastre, porque permitiu que muito mais gente embarcasse na balsa do que deveria, e sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Nem boia a balsa tinha, que dirá colete salva-vidas para todo mundo. Mesmo assim, ninguém foi punido e ficou por isso mesmo. A única consequência direta da tragédia da lagoa, como o desastre ficou conhecido, foi que no ano seguinte não teve festa do Dia do Soldado em João Pessoa. E ninguém sentiu falta disso. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber de graça outras histórias.